Começando mais uma edição do nosso Sem História Triste, o programa que não dá desculpas, ok? Pessoal, eu tô aqui na rua olhando pra um desses comerciais que tem aqui em São Paulo, que embaixo aparece o relógio e a temperatura. Eu tô vendo aqui, ó, o Outback vai dar canecas coloridas pro pessoal colecionar, são 6 cores, cara. Isso me faz lembrar quantas canecas já não foram roubadas do Outback. Ai, meu Deus. Eu particularmente nunca roubei nenhuma. Até porque eu trabalhava no Applebee's e trabalhei 6 anos no Applebee's. Uma das últimas coisas que eu queria era sair do Applebee's ali no meu horário de trabalho ou na minha folga e ir pro Outback. Pra quem não conhece, os restaurantes eles são muito similares, então não fazia sentido algum. Eu não gostava de ir nem em shopping e nem muito menos no Outback, né? E eu sempre ouvia histórias, o pessoal que metia a caneca na bolsa, cara, saía de lá toda com barulho de brinde, barulho de vidro batendo, cara. Era fogo. E aí alguém de vocês aí já fizeram isso? Ou conhece alguém que já fez isso? Com certeza conhece, né? Fala pra essa pessoa que agora tem a promoção da caneca. Os caras são ligeiros, né? Sejamos sinceros, os caras são ligeiros. Pra quê? Não, os caras pegam um problema e fazem uma solução, né? Peraí, já que todo mundo gosta dessa caneca e inclusive estão levando embora, vamos fazer aí uma promoção e eles ganham de presente. Muito bom, muito bom. E aí, galera, vocês estão bem? Passaram bem a semana? Aproveitaram o fim de semana? Cara, a minha voz tá muito estranha, ela tá muito grave, porque essa troca de tempo aí, fica sol pra caramba, de repente dá uma chuva monstra, e eu que trabalho na rua, fica complicado. É muito sereno na cabeça, mas eu estou muito bem também. Mandem suas mensagens falando bem aí. Não falem mal não, vamos falar só bem agora. Falando bem aí do nosso programa Sem História Triste. O pessoal tá ouvindo bem. Tava dando uma olhada lá na quantidades de views. Na verdade não pode ser dito como view, porque a pessoa só escuta, né? Mas dá pra entender que são as pessoas que estão ouvindo. Lá não fala exatamente se a mesma pessoa deu lá mais de um clique, ouviu 2 vezes. Isso não fala. Mas, não sei, imagino que cada pessoa tenha ouvido, uma vez, vamos colocar assim. E aí tem bastante view agora, tem bastante ouvinte. Ouvidas, bastante ouvidas. Muitas ouvidas, galera, muito obrigado mesmo, fico muito feliz. Os números estão aumentando e aí fica aquela coisa assim, será que chega tanto? Chega, né? Aí não acredito que vai passar tal número. Aí tá passando aos pouquinhos, porque esse podcast ele ainda não é muito conhecido, então os números eles são relativamente baixos se você for comparar com outras pessoas. Mas eu estou fazendo um comparativo com a minha imaginação. Então eu penso assim, eu acho que vai ter 10 ouvintes, aí de repente vira 20, aí você, nossa, passou dos 10 que eu queria. Pô, acho que vai ter 100 ouvintes, aí 120, aí você, nossa, 120, não sei o que, 200. São metas pessoais, como diria a nossa querida ex-presidente Dilma. Primeiro a gente bate a meta e quando bater a meta a gente dobra a meta, é isso aí. Até que faz sentido. Na época que ela falou não fazia sentido nenhum. O pessoal também tava metendo louco com birra pra cima dela. Mas agora, ouvindo essa frase desse jeito que eu falei, eu acredito que ela tenha falado um pouquinho diferente, mas vendo essa frase até que faz um certo sentido, ó. Primeiro a gente estabelece uma meta e bate essa meta. Quando essa meta for batida, a gente dobra a meta. Faz sentido, pô. Você põe lá 100 programas, aí chegou no 100, da hora, comemora, bacana. Agora vamos pra 200. Porra, faz sentido.
Pelo menos pra mim faz. Eu tava tava reparando que as pessoas, elas estão falando que o ano de 2019 começou muito mal. O ano começou com tragédias. Eu vi um site que tava falando assim: tivemos tragédias com os 4 elementos: terra, água, ar e fogo, né? Aí eles falaram assim: terra foi o caso de Brumadinho, o triste caso de Brumadinho. Eu fico pensando o seguinte: os caras lá da Vale, as pessoas que fizeram essa barragem aí, os engenheiros, o pessoal todo que resolveu fazer essa barragem, eles usaram um tipo de barragem que eles consideram muito instáveis, né? Para fazer essa proteção aí. Ou seja, o pessoal tava pensando... O que eles estavam pensando? Em fazer dinheiro? Em economizar dinheiro? Ou eles acreditavam que a mais barata e a mais, digamos, fácil de fazer seria muito bom já? Não dá pra saber, realmente não dá pra saber. O problema é que mexe com vidas, né, cara? E aí a vida é irreparável. Aí você fica assim: mas pô, vai receber um dinheiro, não sei o que lá, ouvir um papo de 100 mil pra cada família. Imagina, cara, uma vida colocada a esse valor. Aqui em São Paulo, eu não sei como que é lá em Brumadinho, mas aqui em São Paulo dificilmente você compra uma casa ou um apartamento com 100 mil. Imagina tentar confortar a perda da família que tem, sei lá, vamos supor que um pai de família, onde a família não trabalhava, quem sustentava a casa era o pai, vai. Imagina a longo prazo a falta que esse pai tá fazendo para a família. E eu tô falando só financeiramente. Tô esquecendo por um instante aqui a falta de amor, sentimento, presença, tudo que tange a presença daquela pessoa na família e o buraco que fica. Eu que já perdi um ente querido sei, o luto é eterno. O luto é eterno, é complicado. Mas eu fico pensando o seguinte: é até interessante esse discurso que diz que não é uma tragédia, não foi uma tragédia. Porque tragédia abrange mais aqueles acontecimentos que, digamos que o ser humano não tem muito o que fazer, vamos colocar assim, sei lá, um tornado, furacão, um tsunami, esses tipos de coisas que acontecem às vezes, desastres naturais, né? E se você for pensar que teve uma pessoa responsável, que teve um grupo de pessoas responsáveis por essas barragens, por escolher qual barragem seria feita, e as pessoas sabendo que essa barragem é uma das mais instáveis que existe, e essa pessoa assina, dá a canetada, aprova esse projeto. Uma coisa que eu fico pensando aqui de maneira muito leiga que sou, é assim: pô, tem o risco do negócio bater lá, quebrar, vai. De repente não seria legal colocar assim, ó, se por acaso, num último caso, a barreira estourasse, a lama desceria por esse caminho aqui. Eu acho que seria interessante você pegar um possível lugar onde poderia ir essa lama, fazer como se fosse um caminho de rio, né? Não deixar ninguém morar ali muito perto, para uma possível acontecimento. Que nem eu tava vendo o canal da Nilce e do Leon outro dia, e eles estavam falando eles moram no Canadá, eles estavam falando que lá no Canadá as pessoas que querem atirar em lugares próprios lá para tiro e tal, eles têm umas regras rigorosíssimas lá. Ele tava contando tudo vou lembrar de cabeça aqui, que eles falaram que uma pessoa, ela não pode apontar a arma para um lugar, ela tem que apontar sempre para a direção ali onde ficam aqueles alvos, né? Ela não pode, por exemplo, erguer a arma e apontar para o lado basicamente onde estariam outras pessoas ali, ou para trás. Ela não pode apontar a arma nessa direção.
nem se a arma tiver descarregada, nem se a arma tiver aberta, assim, porque tem algumas armas que, por exemplo, aquelas calibre 12 que ela meio que quebra, né? Ela se divide no meio e ela não oferece risco algum. E mesmo assim a pessoa não pode apontar pro outro lado. Aí você fica pensando, nossa, mas que exagero, né? A pessoa tá com a arma descarregada, ela não tá nem em posição de tiro ali, né? A arma tá aberta, digamos. Como é que mesmo assim uma pessoa pode dizer pra você não mirar naquela direção e tudo mais? Mas todo cuidado ainda é pouco, né? Tem aquele ditado, clichêzão antigo, que o seguro morreu de velho, e faz muito sentido isso, cara. Eles estavam falando que em Brumadinho lá o pessoal tinha refeitório na frente da barragem. Por mais boa que seja essa barragem, tem sempre aquele questionamento, né? Pô, pode ser que aconteça alguma coisa. Eu não sei dizer, cara. A impressão que dá é de descaso mesmo. A Vale tem mais barragens aí. Não sei se são 10 no total ou são 10 contando com as duas que deram problema. E as pessoas que moram nas barragens que ainda estão boas, cara, essas pessoas devem estar em choque. Dependendo da renda que essa família tem, ela não consegue nem sair dali pra ir morar em outro lugar. Ela tem que ficar rezando e vai ficar por ali mesmo. E essa é a tragédia por terra, né? Que esse site que eu tava lendo, ele tava falando. Aí tem a tragédia por fogo, que foi a tragédia foi aquele problema que deu lá no Flamengo, cara. As criancinhas que pegaram fogo, isso é louco, mano. Aí já começaram a fazer um paralelo com a Boate Kiss lá do sul do país. É triste demais, cara. Depois eles falaram por água, daquelas enchentes. As enchentes do Rio de Janeiro, morreu um monte de gente. Todo ano chega verão, tem esse fenômeno de muito quente, a tardezinha sempre chove. Aí eu fico pensando assim, pô, prefeito do Rio, pô, prefeito de São Paulo, vocês sabem que todo ano tem esse monte de tempestade aí, essas chuvas de verão, e todo ano tem alagamento, e todo ano alguém morre. É complicado, cara, é complicado. O Brasil, infelizmente, é o país do tentar conter todo o problema que já foi gerado, tentar resolver esse problema, tentar minimizar isso que aconteceu. O Brasil é o país disso. O Brasil não é o país do vamos prevenir para que não aconteça isso, vamos reforçar a segurança para que não aconteça aquilo. O Brasil não é esse país, cara. A gente tá sabe, capengando e tropeçando e catando cavaco, sempre consertando problemas que já causamos ou que por algum motivo deixamos acontecer, e isso é complicado. Eu não sei se isso é uma característica de um país de terceiro mundo, que mais tenta minimizar e resolver os problemas do que ter tudo tanto sob controle, a ponto de olhar e falar, não temos grandes problemas, vamos começar a cuidar para que esses problemas de fato não aconteçam, então vamos prevenir. Pô, que bacana isso, né, cara? Que seria, né? Por falar em prevenir, eu lembro, uma vez eu cursei alguns semestres de educação física, e uma professora de educação física me falou assim, num certo nível filosófico, a educação física ela é mais importante do que a medicina. Olha a viagem. Porque aonde a medicina por muitas vezes cura as enfermidades já existentes, a educação física ela trabalha na prevenção para que essas enfermidades não aconteçam ou tardam a acontecer. Cara, isso é profundo, hein? É um pouco de petulância você colocar a educação física acima da medicina. Mas, olhando por esse ponto de vista, para alguns casos pontuais, faz bastante sentido. E é aí aonde a gente teria que...
eu acho que não entra nem como prevenção. Entra metade como prevenção, metade como tentar reverter os problemas que já aconteceram nos anos anteriores, né? Todo ano alaga, todo ano acontece isso. Pô, deveria ter algum projeto aí pra prevenir para os próximos anos, né? De repente, janeiro, 2019 já não dá mais para fazer nada, o ano já tá aí, já estamos no meio de fevereiro. Vamos fazer um projeto já desde agora para o ano de 2020. Seria uma coisa legal, né? E para finalizar, os 4 elementos, tem a questão do nosso querido Boixá, que fala que foi, apesar do acidente ter sido em terra, foi causado pela batida de um helicóptero com um caminhão, ou foi uma carreta, não sei. E aí que entra a ideia de que por ar, né? Porque era um helicóptero que estava voando e aí deu pane no ar. E aí aconteceu essa fatalidade. Aí foi uma sucessão de coisas, pode-se dizer assim, de má sorte, de problemas técnicos, né? Porque o helicóptero tem um problema no ar, aí beleza, ele tem que fazer meio que um pouso forçado, acredito que tenha sido isso. E aí na hora que ele vai pousar ali, ele acaba não conseguindo controlar direito, acaba tendo que pousar na pista. Aí depois disso, deu a coincidência ou a sorte, ou a falta de sorte ou o azar dele pousar ali justamente na hora que tava passando uma carreta, cara. Ou um caminhão, não sei agora qual que era. Tá aí, é foda, né, mano? Foi triste, foi bem triste. Isso me faz pensar muito no meu amigo Caio. Ele sempre comentava sobre o Boixá, que era sempre um jornalismo de opinião, era um jornalismo diferenciado, né? Eu digo que eu não conheci muito bem o trabalho dele, mas diversas vezes eu ouvi alguns trechinhos, alguma opinião realmente, ou na Band, ou até na rádio. É uma coisa que comove, né? É complicado porque a gente conhece a pessoa, mesmo que por vídeo ou por áudio, a gente cria empatia. É difícil a gente imaginar exatamente a dor de cada família de Brumadinho, ou da enchente, ou do CT do Flamengo, porque a gente não conhecia direito aquelas pessoas, a gente não conhecia nada daquelas pessoas, né? Tem pessoas que a gente não sabe nem como é o rosto. Agora, quando a gente vê uma pessoa conhecida falecendo assim, uma pessoa que tocava no coração de muitos ouvintes, parece que a gente sente uma dor maior, mas na realidade a dor da perda da vida, ela como um todo, ela é muito triste. A gente acaba tendo uma empatia um pouco maior, porque é uma pessoa pública, né? Por isso que parece que dói muito mais quando a gente vê um artista morrendo, ou um ente querido da família, um amigo. Quando a gente vê uma pessoa que a gente sabe quem é falecendo, mas a gente não tem conhecimento, não era amigo nem nada, a gente só toma aquele susto e tudo, e meio que passa assim, né? Porque a gente pensa assim, que pena, mas a gente não tem aquela dor mesmo, porque infelizmente a gente não conhecia muito bem a pessoa, a gente não tem empatia. E o ano começou com esse monte de coisa aí no Brasil rolando. Realmente dá uma sensação ruim, né? Caramba, Brumadinho, morreu tanta gente, poderia ter sido evitado. Já tinha acontecido o caso de Mariana. Dá aquela revolta, né, cara? Infelizmente, muita coisa do Brasil tá nas mãos de pessoas que estão mais preocupadas em enriquecer do que em fazer o bem aí pela população como um todo. Isso é complicado, cara. Falando dessas barragens aí, eu vou jogar uma coisa aqui, mas às vezes não tem nem a ver. Eu vou jogar aqui mais porque eu me lembrei, eu acho que pode até fazer uma leve referência, assim. Tem um trecho do Clube da Luta que o principal, né, o ator principal lá, o Edward Norton, ele trabalha numa agência numa seguradora de carros. Ele fala que é uma bem conhecida, mas ele não fala qual que é, né? Aí ele fala o seguinte, que às vezes um carro ele vem com um problema de fábrica. Isso acontece muito, né?
E aí eles fazem o famoso recall, né? Eles mandam por televisão, avisam de várias maneiras aí pra pessoa que tem aquele carro tal, daquele ano tal, pra fazer o recall, voltar lá levar o carro lá na fábrica de novo, né? Pra poder consertar aquele detalhe ali que pode causar um grande acidente e tudo mais, né? E beleza, isso eu já vi na televisão alguns comunicados, uma tela azul com um letreiro passando e tudo. E eu fiquei pensando, e aí no filme ele diz o seguinte, no filme, acho que no livro ele também fala. Ele diz o seguinte, que no livro ele fala também, tô lembrando aqui. Ele diz o seguinte: vamos supor que realmente esse carro tenha um defeito de fabricação, e aquele defeito vai começar a causar acidentes nas ruas e tal. Aí algumas pessoas vão morrer, outras pessoas vão ficar, sei lá, vai ter um membro decepado, vai ter algum ferimento aí, mas ainda vai continuar vivo, etc. Aí isso vai gerar um processo, isso vai gerar danos físicos, né, de saúde às pessoas envolvidas ali, a pessoa que está dirigindo o carro, o passageiro, a família, etc. E aquilo gera uma indenização. E ele diz o seguinte: gera gastos você fazer uma indenização, gera um gasto tal, um gasto X, vai. Só que você fazer um recall e trocar todas as peças, né, em questão, de todos esses carros que deram defeito, gera um gasto também, um gasto Y, vamos colocar assim. E aí eles comparam esses gastos, porque nem todas as peças com defeitos, elas de fato dão defeito a ponto de quebrar, né? Algumas elas resistem, outras de fato daquele período de fabricação de carro, mas ela não dá defeito. Ou seja, eles, para poder cobrir todo mundo, eles têm que trocar todo mundo daquela leva ali, né? Daquela época de fabricação. E aquilo gera um puta gasto também. E aí no filme fala o seguinte: se o gasto do recall for muito maior do que o gasto da indenização, eles não fazem o recall. Eles colocam uma situação hipotética. Pô, para fazer o recall eu vou gastar 100 milhões. De indenização eu vou gastar 50 milhões. Vamos fazer a indenização, é mais barato. Cara, isso é de uma loucura. Isso é de uma falta de bom senso, é algo tão desumano, porque ele pensa simplesmente em grana. Tipo, por mais que pessoas vão morrer, pessoas vão perder entes queridos, ou vão perder, às vezes, sei lá, dependendo do problema, perde a saúde, né? Fica machucada. Tem pessoas que depois não volta a ter uma vida igual, mas ainda assim está sendo mais barato. Então eles vão e preferem fazer a indenização do que chamar de volta para trocar todas as peças. Isso é loucura, cara. Mas eu acredito que mudando os cenários, né? Vamos falar de carro, vamos parar de falar de carro, vamos falar de outras coisas. Vamos falar de barragens, vamos falar de gastos para construir um prédio. Em algum nível, fazendo as devidas mudanças também para não ser injusto. Tem grandes empresários, tem grandes empresas que fazem isso, eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza que as pessoas, elas barateiam as obras. Não é de hoje que você ouve falar de a obra do metrô de Pinheiros que caiu, né? Tô lembrando de coisas antigas aqui. Aqueles prédios, como que eram os prédios? O Palace 2, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, 1000 anos, cara. E as famílias demoram uma cota para receber ainda essas indenizações. Então isso é de um mau caratismo tão gigantesco, cara. E aí fica aí a questão no ar, que eu também não posso ser injusto, né, de acusar sem ter as provas concretas e tal. Mas fica aí a questão no ar. Será que em algum momento não teve esse tipo de pensamento para fazer uma barragem mais barata, né? E aí, ouvinte, o que você acha disso? É bem complicado. Eu tava pensando em uma coisa aqui,
Uma máxima do brasileiro: o ano só começa depois do carnaval. Mas isso vale pro carnaval que vai começar em março? O carnaval que vai rolar em março? Não sei. Numa geral é sempre assim: o ano só começa depois do carnaval. Só que nós brasileiros esse ano começamos o ano realmente no dia 1, cara. Porque eu lembro que no dia 1 já tinha gente falando da posse do Bolsonaro, falando bem, falando mal. Desde o dia 1, no dia 2 já tinha gente falando, um dia de mandato e a pessoa já tá fazendo isso é legal, isso é ruim. E não sei, cara, eu posso dizer aqui que ou estamos vivendo um paradoxo do ano que já começou mal, porém o ano ainda não começou. Então pode-se dizer que estamos no vácuo entre o final de 2018 e o começo do 2019, que só vai começar depois do carnaval, né? E aí fica essa questão no ar: o ano já começou? Eu prefiro acreditar que sim, o ano já começou desde o dia 1, cara. Óbvio, né? Porra, se você for pensar em datas, em coisas exatas, falando exatamente, com certeza o ano já começou, é óbvio isso, né? Mas eu digo assim, mais naquela questão cultural de dizer que o brasileiro sempre diz que o ano só começa depois do carnaval. Eu acredito que nós brasileiros estamos acordando, estamos engatinhando, né? Não dá pra dizer o gigante acordou. Eu acho que é mais uma questão assim de um país neném, um país bebê recém-nascido, o Brasil comparado aos outros países antigos, né? Os países da Europa e etc. A América como um todo ela é muito mais recente para muita coisa, né? O Brasil ele é muito bobo e bebê e criança para muita coisa. Politicamente falando, eu lembro de um tempo onde as pessoas diziam que não se discute política e religião. Hoje as pessoas discutem sim, porque são coisas que mexem diariamente, ano após ano, com a nossa vida. Às vezes a gente faz uma escolha errada hoje e a gente só consegue ter uma nova chance de escolha daqui 2 anos, daqui 4 anos, dependendo de qual for a nova votação. É claro que dá sempre aquela tristeza no ar, né? Nossa, as pessoas falam tanto que a decisão do voto está nas nossas mãos, mas quando a gente vai ver as opções, a gente fica triste pra caramba, né? Aí vota nulo e aí tudo parece que só continua ruim, né? Só passa o trono de um mau caráter de um lado pro mau caráter do outro. É bem complicado mesmo. Mas, pessoal, uma mensagem que eu queria deixar aqui no ar pra finalizar fica parecendo bobo, piegas, sei lá, chame do que quiser, mas eu acho que vale a pena a gente não ficar com esse estigma de o ano bosta, o ano ruim, o ano triste. Eu acredito muito nessas coisas de energia, sabe? O que a gente joga pro universo, o que a gente mentaliza, que a gente sai de casa pensando, sabe? Esse tipo de coisa pode parecer meio bobo, mas eu acredito muito nisso. E a gente tem que tentar olhar algumas coisas pelo lado bom, outras coisas a gente precisa absorver o luto, correr atrás dos culpados e também continuar, porque a gente está vivo aí, temos que nos prevenir para que isso não aconteça de novo. E eu acho que a gente tem que tentar ser ativo de alguma maneira, sabe? Eu posso de repente estar sendo ativo agora, passando essa informação adiante, essa ideia de vamos tentar fazer alguma coisa, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na minha faculdade, eles sempre juntam roupas, mantimentos para mandar lá, sei lá, para Mariana, que já aconteceu. Pô, se você vê algo dessa forma acontecendo, tenta contribuir, pega umas roupas velhas lá que você tem, ou até algumas roupas novas que não serviram, ou que você percebeu que tá nova, mas você não usou. Às vezes passam meses, aí passa anos e você não usa. Pô, faz uma doação, cara. Tenta se superar se você já fez uma doação alguma vez. Em vez de você doar uma roupa velha e rasgada, tenta doar uma roupa nova. Uma roupa nova que você não usa, sei lá, 6 meses. Às vezes acontece. Você usa a camiseta ali um dia e depois você vê,
pô, não sei, não tô conseguindo combinar. Esse tom de amarelo aqui fica difícil usar com as minhas outras roupas. Às vezes a roupa fica parada lá. Tenta fazer uma doação de uma roupa nova. Se você por acaso trabalha em algum lugar ou tem contato com alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que possa ajudar de alguma forma isso aí, porque às vezes a gente joga tantas coisas pro governo, joga tanta coisa pros grandes empresários, pras grandes corporações, e a gente vive a nossa vida ali de forma bem egoísta e muitas vezes a gente não colabora de maneira nenhuma, cara, de maneira alguma. Vamos tentar fazer alguma coisa. Eu acho que fica aí a boa ideia, fica aí a boa vibração pra gente mentalizar coisas boas, imaginar que o ano começou assim, mas tem muita coisa boa pra acontecer. Eu consigo ficar feliz com algumas coisas particulares que estão acontecendo comigo. Esse cast ter surgido em 2019, de muitas ideias que já estavam rolando faz muito tempo, eu consegui pôr em prática. Cara, foi uma dificuldade pra eu gravar esse episódio que eu tô gravando hoje. Eu fiquei pensando o que eu falo, e não saía nada. Tentei gravar, não consegui ontem à noite. E eu tô fazendo porque eu fico muito feliz com o resultado, eu fico feliz com as pessoas ouvindo. Algumas pessoas chegam em mim, cara, eu que praticamente sou um leigo pra muita coisa. Eu tenho alguma experiência de anos vividos aí, alguma coisa ali, algum curso que eu já fiz, coisa pequena mesmo. Fico feliz quando uma pessoa me vira e fala: meu, aquilo que você falou aquele dia eu não sabia, que legal aquilo que você falou. Então, por mais bobo que pareça, alguma frase que eu diga aqui, pra você, ótimo, cara. Às vezes tem uma pessoa que também tá ouvindo que ela vira e fala: meu, que da hora isso aí, eu não sabia, ou isso foi legal, me fez rir, ou me fez ser um pouco mais consciente. Eu acho que é legal você falar sempre para o máximo de pessoa entender. Porque você ter um linguajar e um palavreado e um dicionário, né, pessoal, rebuscado, técnico, no dia a dia isso não acontece, no dia a dia isso não rola. Aqui no meu programa eu não quero que isso role, porque eu quero falar para todas as pessoas. Quero falar para todo mundo, desde o cara mais letrado, possa de repente me corrigir, sabe assim? Porque tem algumas pessoas que falam que o cast, o programa às vezes dá vontade, parece tanto um bate-papo que às vezes as pessoas falam assim: meu, às vezes dá vontade de responder alguma coisa que você fala e tudo, né? E você pode responder lá no @semhtriste, você pode responder realmente. Claro, se você pudesse responder ao vivo seria bem melhor, né? Desde esse cara até aquela pessoa que por acaso não sabia daquela informação, a pessoa leiga pra isso, aquela pessoa que por acaso, por alguma coisa da vida, não teve a oportunidade de aprender aquele certo assunto. Ou às vezes, cara, tem gente que tem uma vida tão corrida que a pessoa não tem tempo pra ligar uma TV, pra ver um noticiário, não tem tempo pra acessar algum site da internet. Um pouquinho de tempo que aquela pessoa tem, às vezes ela vai se distrair com a rede social dela, ela vai ver algum vídeo no YouTube pra dar algumas leves risadas, sabe? Então a gente tem que entender que enquanto a gente tá discutindo diversão e arte, tem gente que tá tentando a comida, cara. A gente tem que olhar pra esse lado também, é complicado. Certo, galera? Eu acho que eu já vou saindo fora. Eu acho que esse ficou o cast mais longo, 34 minutos agora, caramba. Eu vou deixar, além de tudo isso que eu já falei, eu vou deixar mais uma máxima aqui pra vocês, mais uma ideia aqui pra vocês. Se vocês têm alguma coisa que vocês têm vontade de fazer, é bobo isso, né? As pessoas falam tanto isso, mas eu posso agora falar isso, porque meses atrás, 2 meses atrás, eu estava com esse projeto do programa. Eu estava naquela pessoa que fica vendo as pessoas dizerem assim: vai, faz, cara, faz mal feito mesmo, depois você vai melhorando com o tempo, se planeja e faz bem feito, vai e faz. Como diria o Chico Science, nosso grande poeta da Nação Zumbi, um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Isso é muito verdadeiro. Hoje
Eu tenho muitas coisas que eu ainda ouço esse discurso e eu um dia vou pôr em prática, com fé em Deus. Mas hoje eu tô na posição de dizer também, se você tem um projeto, se você tem uma vontade, se você tem um plano, se você tem uma ideia, cara, dá um passo, tira do papel, ou põe no papel, porque às vezes a ideia fica tão só na cabeça, que às vezes ela não vai nem pro papel. Dá um passo, porque depois quando você vê rolando, é muito da hora, cara. É muito da hora, é muito da hora, é muito sincero. Tá bom, galera? Vamos fazer desse 2019 um ano um pouco melhor. Aconteceu muita coisa ruim, aconteceu, que os culpados sejam culpados, que a família seja confortada, que as coisas fiquem melhores para quem sofreu e ainda tem a sua vida, que elas possam ficar melhores. Mas vamos mentalizar coisas boas, vamos jogar ideias boas, vamos jogar energias boas para os nossos amigos, pro universo. Vamos mentalizar coisas legais, cara. Porque eu acho que a gente já tem tanta coisa ruim acontecendo, não vamos ficar mentalizando isso, né? Acho que não vale a pena. Vamos fazer de 2019 um ano um pouco melhor. Acho que vale a pena. Coloca o seu projeto em prática, sai pra trabalhar, sai pra procurar emprego, sai de casa ou fica em casa nos dias de chuva aproveitando, descansa, faça que... Tinha uma professora minha que ela falava assim, saia da rotina, chega naquele dia da sua folga e faça algo que você ainda não fez. Faça algo que faz tempo que você não faz. Porque quando você vai pro mesmo boteco todo fim de semana, lá na frente, quando você precisar lembrar daquele dia específico, você não vai lembrar, porque todo dia foi meio que parecido, sabe? Você bateu o cartão naquele lugar e você aconteceram tantas coisas ali naquele boteco, naquele rolê, e eu sei que foi da hora. Agora, quando você sai daquela rotina, aquele dia, vai lá naquele parque em vez de ir naquele bar, aí você vai lembrar, você vai falar, porra, mano, vários dias eu colei no bar, mas aquele dia que eu colei no parque, aquele dia que eu colei na Paulista de domingo, Paulista fechada, cara, Paulista fechada de domingo tá valendo muito a pena, quem tiver a oportunidade. Um rolê de graça, muito da hora, tem banda de rock, tem banda de outros estilos musicais, tem pessoal andando de patins, pessoal andando de bike, a pé, tem cerveja pra quem gosta de cerveja, tem suco, tem tudo, cara, tá muito bacana. Fica aí como dica cultural pra vocês, rolê na faixa. Pessoal, vou saindo fora, fiquem com Deus, valeu por ouvir mais esse cast, vocês são demais. Entre em contato lá pelo semhtriste, @semhtriste. Manda e-mail no semhtriste@gmail.com. Vocês estão mandando muita coisa, estão chegando no meu direct, tá chegando nas mensagens, às vezes no WhatsApp para quem tem meu WhatsApp. Pessoal, muito obrigado por tudo, muito obrigado mesmo. Vou vazando. Falei.